enquanto você se deita com seus olhos fechados no escuro, vulnerável, tentando se dissipar em seu sono. Quem são eles? Eu acho que está na casa, olhando para você nos cantos, atrás das portas, embaixo de sua cama, silenciosamente observando você de forma anormal, pervertida. Olhando, ansiosamente esperando e contemplando seu corpo quente em cima da sua cama, pensando maliciosamente como pular abruptamente e violentamente sobre quem está me ouvindo. Ele sabe que ninguém pode te salvar nesse sufocante véu escuro onde você está preso com ele. Para poder arrancar seus pedaços com todas as suas partes do corpo, grotescas demais para serem faladas. Existem dentes, ou garras, ou antenas, ou olhos, ou apêndices te olhando e expressando sua malícia e devassidade em você, levando você para a toca imunda e anormal que fica no fundo da escuridão, onde você nem mesmo pode ver. Ele sabe que você está paralisado demais para se mover, como um animal que não quer atiçar o predador. Eu acho que ele está lá. Chainsaw Man, como qualquer outro mangá popular, tem elementos que atraem vários leitores, sendo um desses elementos os demônios. Em Chainsaw Man, demônios nascem da concentração de medo direcionado a um objeto, sendo esse objeto real ou não. Quanto mais medo é direcionado a tal objeto, mais forte o demônio nascido desse objeto. Objetos, na realidade, podem invocar medo, mas a concentração de medo varia de objeto para objeto. Alguns são mais temidos do que outros. O demônio sangue é naturalmente mais forte que o demônio tomate, já que fica difícil de sentir medo de tomates. Uma forma de explicar medos que todos nós temos é observar e analisar nossas experiências passadas. Medos podem ser adquiridos na infância ou em qualquer parte da vida, quando o objeto é associado com algo desagradável no ambiente. Alguém pode ter medo de baratas pela mãe ter gritado quando viu a barata, daí alarmando esse alguém quando era criança. Alguém pode ter medo de água quando, pela primeira vez, quando criança, inocentemente foi interagir com um lago, rio ou oceano, sem saber que você poderia se afogar nisso. Após uma experiência intensa e traumática de quase morte, você passa a ter medo de água ou de tudo que seja similar ao local onde se afogou, uma piscina ou qualquer corpo d'água massivo. Uma população pode ter medo de algo se existir uma campanha de conscientização sobre esse algo. Campanhas de conscientização em relação a crimes com o uso de armas de fogo podem fazer pessoas terem muito medo de armas de fogo. E dependendo da quantidade de medo direcionado a esse objeto, você pode ter demônios que são similares em força a um animal selvagem, como o urso, assim como você também pode ter demônios que podem matar milhões em minutos, certo? Mas e se existirem medos enraizados na mente humana? Medos que todo ser humano tem devido à sua configuração mental padrão. Medos instalados em nosso cérebro para a nossa própria sobrevivência durante a evolução e história da nossa espécie. Medos chamados de primais. Esses medos primordiais nunca nos deixam. E como eles nunca nos deixam, os demônios nascidos desses medos permanecem no ápice, sendo esses demônios estranhamente divinos em um aspecto de força e violência, assim como em habilidades. Tais demônios são os denominados demônios primais. E entre esses demônios está o demônio escuridão. Vale destacar uma coisa aqui antes de continuarmos. É natural que demônios primais sejam sempre muito fortes, mas mesmo a força deles deve flutuar, já que a intensidade do medo que temos da escuridão, por exemplo, é alterado de acordo com a época. É natural que o demônio escuridão seja menos forte atualmente do que na época das primeiras civilizações humanas, onde a escuridão era mais predominante. Hoje, apesar do medo continuar em nossas cabeças, por vários motivos que irei tocar, ainda assim a escuridão não é tão predominante com a quantidade de segurança que temos provinda da luz que existe atualmente. Sem falar na queda de mitos populares associados à escuridão
que foram e continuam sendo desconstruídos na modernidade. Isso que estou falando não é confirmado no mangá, mas sim uma especulação intuitiva. Basicamente, sabemos que existem demônios primais, que são os demônios mais fortes. Esses demônios se mantêm no ápice pelo medo natural, instintivo e involuntário da humanidade a certos objetos, criando um limiar mínimo de força. O que me leva a crer que, apesar da força deles nunca cair quando chega a um certo ponto, ela pode aumentar dependendo do período da história, como nos períodos de pouca luz, onde a humanidade tinha reais motivos para temer a escuridão, fortalecendo o demônio escuridão. Então, acredito que a força do escuridão possa flutuar de acordo com variáveis como as que eu citei. Mas por que ainda temos um medo natural da escuridão? Existem respostas para essa pergunta? Bom, uma das explicações mais aceitas é que o medo da escuridão é um medo que nos ajuda a sobreviver. Fica mais difícil de entender isso na nossa sociedade atual, dependendo de onde você mora. Mas os seres humanos primitivos viviam tendo que lidar com a escuridão. A escuridão significa vulnerabilidade, já que você não sabe o que está ao seu redor. Você pode ser morto por um animal ou outro indivíduo na escuridão. Você pode cair de grandes alturas ou se perder. Se você está em profunda escuridão, a probabilidade é muito alta de você se machucar ou morrer. O medo surge como uma forma de indicar automaticamente que o que chamamos de escuridão pode significar dor e morte. É necessário evitar aquilo que indiretamente pode nos fazer mal. Por causa disso, a evolução presenteou a humanidade com esse medo do escuro que continua até hoje em nossos genes. E por isso temos medo do escuro. É claro que isso não é lá uma resposta perfeita vinda da evolução para o problema da escuridão. Fobias não são legais e algumas vezes evitamos locais que não são perigosos, mas o escuro é um sinal agourento e tomamos decisões paranoicas por isso. Isso é realmente interessante, já que você pode fazer várias reflexões sobre isso. Temos mesmo medo da escuridão ou temos medo do que está ocultado por ela? A escuridão está ligada a outros medos? Bom, vamos falar disso. Vamos começar ligando outros medos à escuridão. Na comunidade de Chainsaw Man, é muito comum que surjam discussões que se referem à força dos demônios. E isso está ligado ao medo também. Já vi leitores falarem para mim que o demônio violência deveria ser mais forte do que o pistola ou guerra. Mas por que isso? Isso é uma discussão interessante. Primeiramente, antes de entrarmos de cabeça na discussão, devemos dizer que não sabemos a força real do violência, já que ele estava possuindo um corpo. E lembrem-se que quando o demônio possui um corpo, ele fica mais fraco. Então, violência deveria ser mais forte do que o pistola, já que tememos não a arma, mas a violência? Essa pergunta pode parecer simples na superfície, mas ela é complicada, sendo psicológica e filosófica. A gente pode se estender e dizer: espera, nós não temos medo de armas ou da violência, mas sim da dor provocada por essas coisas. Essa discussão, como podem perceber, leva a várias reflexões. Eu vou oferecer meu entendimento disso. Acredito que no caso do universo de Chainsaw Man, direcionamos medo a objetos, conceitos primários. Esses conceitos, por uma razão ou outra, estão em primeiro plano para nós. Seja por motivos de criação, evolução, traumas, cultura e etc. Por exemplo, o medo de armas de fogo ficaria em primeiro plano, e depois iríamos associar esse medo com outros conceitos secundários, como violência. Apesar do indivíduo saber o que é violência, ele não realmente direciona a fonte do seu medo para a violência, inicialmente, mas sim para o que provoca ela, como uma arma ou faca. Agora, outro detalhe importante é que esse medo, é claro, vai ser influenciado por vários fatores. Por exemplo, se as campanhas de conscientização não falassem tanto sobre armas, mas da violência em si, sempre tratando do conceito de violência, isso poderia fazer com que vários indivíduos primeiro direcionassem o medo para o conceito de violência e depois associassem com algo como uma arma. Mas por que estou falando disso aqui? Parece que dependendo do medo e do demônio nascido do medo, o demônio pode ter várias habilidades que se associam a outros conceitos. Exemplo, o demônio queda consegue afetar gravidade, como foi falado no mangá. Contudo, o demônio queda não é o demônio gravidade, entende? Em outras palavras, dependendo do objeto de medo, o demônio pode ter um leque de habilidades maior.
E com tudo isso falado, eu posso voltar ao demônio escuridão e progredir para a associação da escuridão com outros medos. Eu vou usar termos que geralmente são usados para se referir a fobias a partir daqui, mas, por motivos de esclarecimento, fobia não é simplesmente medo, se diferenciando por intensidade e irracionalidade e outros elementos. Só estou dizendo isso porque eu quero que vocês saibam que vou usar esses termos para que fique mais fácil de compreender o que eu quero dizer, uma função didática em troca do rigor na hora de usar esses mesmos termos. A nictofobia é um medo da escuridão, que no universo de Chainsaw Man é natural que todos os seres humanos tenham. Existe algo em relação à escuridão que é desconcertante. A ideia de ocultação de algo provoca muitas vezes uma angústia inimaginável. A ilustração mental de um cenário onde você está em um espaço escuro, mas cheio de coisas ao seu redor que você não pode ver, é muitas vezes angustiante. Existem sons ao seu redor. Que sons? De passos. São altos. Como são? Como se fossem passos com botas molhadas e pesadas? Tem respiração onde você está? Como ela é? Você tocou em algo? Está vivo? A textura é estranha? É grande? Se moveu? Isso pode te ver no escuro enquanto você não? A verbalização de como é o medo de algo como a escuridão pode ser difícil. Se você olhar vídeos na internet onde youtubers tentam explicar o medo de algo, é comum existir essa dificuldade em comunicar essa sensação e o motivo dela. Medo da escuridão também pode ser relacionado com astrofobia, o medo do espaço e de corpos celestes. Talvez seja isso que os astronautas em Chainsaw Man significam, o espaço infinito e escuro, o medo de se perder no vácuo infinito. Quando você pensa no espaço, uma ilustração comum seria a de um espaço preenchido com estrelas, mas as coisas não são assim. Se você observar fotos de planetas, você percebe que eles são basicamente globos em um mar negro. A Terra, por exemplo, parece uma bola colossal emergindo do abismo. Algo sobre isso é tão desconcertante. A massividade do planeta saindo da massividade da escuridão. A ideia de que existe uma infinidade de espaço não preenchido ao nosso redor. Sem sol, sem estrelas, só escuridão. Similar à talassofobia, por exemplo, o medo de corpos d'água profundos. Imagine afundar no vasto, escuro e frio oceano, mas com uma lanterna. Mas por que adicionar a lanterna nesse cenário? Bom, me digam, a lanterna é reconfortante para vocês? Ou causa ainda mais medo ao apontar ela na direção do que está sendo oculto? Conseguem se imaginar na imensidão desconfortável do oceano, com algo à espreita que você nem sabe se pode ver você? Deveria ligar a luz? E se isso me ver? Eu realmente quero ver o que é? E se for aterrorizante, como são os olhos da coisa? Vejo, não vejo. As associações que podemos fazer são vastas nesses cenários. O medo da escuridão se liga com várias coisas dependendo do ambiente. E por sua vez, está intimamente ligado à xenofobia, o medo do desconhecido. Afinal, temos medo do escuro ou do desconhecido? Como falei, acredito que um objeto, por uma razão ou outra, recebe nossa atenção, enquanto outros ficam no plano secundário sendo apenas percebidos, mas sem receber atenção. O desconhecido está bem presente em quase todos os aspectos da vida. O que vai acontecer naquela festa de hoje à noite? Serei assaltado nessa rua? Teste relâmpago hoje? Acidente de carro nessa avenida? Esses estrangeiros são perigosos? Terei uma doença terminal no futuro? Deus maligno nos vigiando? Horrores cósmicos no espaço? Demônios no inferno? O que existe na escuridão comigo? O desconhecido está bem presente em diversos aspectos da nossa vida, da nossa realidade. Não saber o que vai acontecer causa medo, pânico e ansiedade. Afinal, o que vai acontecer? Algo bom? Algo ruim? Você não saber é o problema, certo? O que está na escuridão? Para um religioso que associa a escuridão com coisas negativas, o barulho no quarto pode não ser algo insignificante, mas a aproximação de algo sombrio, das trevas, se esgueirando e se aproximando de algo vulnerável. E esse algo, no quarto dessa pessoa, é algo que ele não conhece, algo desconhecido. Imagina agora também. Droga, tem algo atrás do box do banheiro. O box não é transparente. Por isso você não vê o que tem lá, mas tem algo lá, ou não? Será que vai tocar na toalha que você deixou em cima do box,
como se fosse uma provocação. Vai olhar por cima do box e te encarar. Ou talvez seja o seu gato. Bom, o desconhecido aparece para a gente constantemente. E não precisa ser na escuridão. A escuridão, de fato, é aterrorizante de várias maneiras diferentes, por se ligar a vários outros medos. O demônio escuridão é caracterizado como algo bizarro, poderoso e hostil. Como se fosse uma criatura vinda do abismo. O abismo, um símbolo que pode representar escuridão. Enquanto muitos podem associar a escuridão com silêncio, conforto e segurança, o demônio escuridão em Chainsaw Man é associado com os aspectos negativos. Algo anormal, estranho, perigoso, que representa aquilo de onde o próprio nasceu, a escuridão, sendo exatamente o que muitas pessoas acreditam que esteja na escuridão com elas, no seu quarto, durante crises de medo. O monstro.